Sou a professora Lúcia Regina, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje vamos à nossa aula 1, com o conteúdo Linguagem Verbal, Não Verbal e Mista. Todo mundo sabe que a gente só se comunica por meio da linguagem, não é verdade? Sem ela, não há interação entre as pessoas. A linguagem é um código de comunicação empregado pelo emissor, o responsável por produzir um texto. Linguagem verbal, palavra escrita. Linguagem não verbal, os desenhos, as cores, os símbolos, os gestos, as expressões fisionômicas, pois constitui-se de elementos verbais e não verbais e mista, que são instituídos pela sociedade para a interação entre as pessoas nas diversas situações comunicativas. Vale ressaltar que ambas são tipos de modalidades comunicativas, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor e o receptor, com a finalidade de transmitir uma mensagem. O que seria essa mensagem, meninos? O conteúdo. Nesse sentido, a linguagem representa o uso da língua em diversas situações comunicativas no cotidiano. Classificação da linguagem: verbal, não verbal e mista. Então, temos linguagens verbal, não verbal e mista. Linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra escrita ou falada para estabelecer uma comunicação. Exemplo: um texto ou uma conversa com amigos são exemplos de linguagem verbal. Agora, meninos, nesse momento, nós estamos utilizando a nossa aula é uma linguagem verbal, ora falada, ora escrita. A linguagem não verbal utiliza os gestos, os sons, os símbolos e os ícones para conceber a comunicação. Exemplo: uma pintura, um semáforo ou uma placa de trânsito. Aqui nós temos na nossa telinha mais exemplos de linguagem não verbal. Vocês estão visualizando? Que circulam no nosso cotidiano. E a linguagem mista? A linguagem mista é aquela que simultaneamente utiliza a linguagem verbal e não verbal. Ou seja, aluno, as duas. Exemplo: uma história em quadrinho ou um cartaz de publicidade. Vamos ver aqui nesse exemplo. Observe aí na telinha de vocês. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha? As duas modalidades são muito importantes, juntamente com a mista, utilizadas linguagem visual não verbal. Em resumo, se a transmissão de informação na mensagem é realizada mediante o uso de palavras, trata-se de um discurso verbal. Por outro lado, se a mensagem não é produzida pela escrita, estamos utilizando um discurso com a linguagem não verbal. Para relembrar, a linguagem verbal, o uso de palavras na comunicação. A linguagem não verbal
o não uso de palavra na comunicação. Linguagem mista, a união da linguagem verbal e não verbal na comunicação. Vamos exercitar o que aprendemos? Observe a charge a seguir. Estão observando aí na telinha de vocês? Uma torneira, terra, céu, sol e uma gotinha de água saindo da torneira. Sobre a charge, assinale a opção que indica a leitura inadequada. A imagem do chão seco intensifica a seca. B. O único pingo d'água indica falta de água. C. A gota de água também pode indicar uma lágrima. D. A ausência de água na torneira é uma crítica às autoridades. E letra E. A cor clara do céu mostra a presença do sol intenso. Vamos lá, meninos. Quem marcou a letra D acertou. Parabéns! A ausência de água na torneira é uma crítica às autoridades. É a resposta inadequada. A letra A está correta. A imagem do chão seco intensifica a seca. Está de acordo com a leitura da charge. A letra B também está correta. O único pingo d'água indica a falta de água. A letra C, a gota de água também pode indicar uma lágrima. E a letra E, a cor clara do céu mostra a presença do sol intenso. Vamos para a questão 2. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que... Vamos observar aí, meninos, cada sequência dos fatos. Vamos lá? Letra A. Linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. D. A sequência cronológica dos fatos relatado nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. E letra E. A sequência dos fatos causam incoerência na tirinha. Vamos lá, meninos. Vamos ver se vocês acertaram. Quem marcou a letra C, acertou. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Questão correta. A letra a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? Aí, meninos, não é só a linguagem não verbal, correto? São as duas, por isso que a letra A está errada. A letra B, o uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha? O não, a questão está errada aí pela palavra não, porque faz diferença sim para a compreensão da tirinha. E a letra D, a sequência cronológica dos fatos relatam nas imagens não influenciam na compreensão da tirinha? Essa questão está errada pela palavra não, porque a sequência cronológica dos fatos influencia na compreensão da tirinha. E a letra E, a sequência dos fatos causam incoerência na tirinha? A palavra aí que está errada, deixa a questão errada pela palavra incoerência, porque causa coerência. Questão 3.
sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que, letra A linguagem verbal utiliza qualquer código para expressar, enquanto a linguagem não verbal faz o uso apenas da escrita. B. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permite dizer algo. C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer a comunicação. D. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. Letra E. Linguagem simultâneas, verbal e mista. Vamos lá, meninos? Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Lembrando que é incorreto. Incorreto é a letra A. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar. Até aí está correto. O que deixa a questão incorreta? Enquanto a linguagem não verbal faz o uso apenas da língua escrita. De acordo com a nossa aula de hoje, a linguagem não verbal faz o uso de desenhos, cores, placas e não utiliza a língua escrita. Então, vamos relembrar o que estudamos hoje. Portanto, ao contrário de que muitos pensam, a linguagem verbal e não verbal e mistas são bastante utilizadas na vida das pessoas como interação social. Bem, alunos, estamos finalizando a nossa aula de hoje. E para acessar a nossa videoaula, acesse a plataforma Eduque. Tchau e até a próxima aula.